Então bora lá, vamos falar sobre Zootopia 2, o que eu achei sobre o filme. E eu já coloco aqui na lata que sim, o filme é bom e vale a pena assistir no cinema se você puder. Eu tava com um misto entre eu queria muito ver esse filme e preocupada com os últimos lançamentos que a Disney tem feito, mas já te aviso que sim, Zootopia 2 faz jus ao primeiro filme, é uma boa sequência, apesar de eu não achar que ela é melhor que o primeiro filme. Contudo, porém, todavia, ainda é um filme bem bom de se assistir. Eu vou te falar do porquê agora. Bem-vindos, meu nome é Legaki e este é um canal de animação. A ideia aqui é falar sobre bastidores, técnicas, enredo e tudo mais que engloba esse universo. Se você gosta de animação, bora lá! Zootopia 2 chegou trazendo algumas respostas para perguntas que a gente tinha lá no primeiro filme. Porque é dito desde o começo que a cidade ela foi criada para ser um local onde vários Pokémon vivem em harmonia. Só que a pergunta fica, cadê as outras espécies? Porque a gente só tem mamíferos no primeiro filme. E nesse segundo a gente vai ter a apresentação de dois outros grupos que vão expandir esse universo. No caso aqui a gente vai ter os répteis e os mamíferos aquáticos. E eu já aponto aqui que é bastante aconselhável você assistir o primeiro filme, que vai ter várias referências a eles. E vamos lá, por que esse filme tá bem legal? Primeiro que eu acho que ele mantém bastante o clima do primeiro filme, que é essa coisa de você ter uma cidade muito rica, com vários elementos acontecendo. Então aquela dinâmica que eu até comentei no outro vídeo sobre você ter animais de estaturas muito pequenas, estaturas muito grandes, né? E como eles convivem nessa sociedade, né? Como que ela funciona aqui. E que apesar da história ela ser bem leve, né, o enredo em si, ela traz um assunto que não é tão fácil de se falar, que é a parte do preconceito. E aqui a gente tá falando sobre preconceito específicos para grupos, né? Porque como eu falei, a gente vai ver dois grupos sendo apresentados, que é a parte marinha e a parte dos répteis. Lembrando que o foco é nos répteis, né? Até porque o personagem principal sobre isso vai ser a cobra, que é o Gary. Mas aqui também é dita também sobre a parte dos marinhos, que foi a galera que não apareceu no primeiro filme. Então, tipo, tem mamíferos que são da água, mas eles não estavam. E eles aparecem aqui dentro da cidade, mas ao mesmo tempo fora da cidade. Eles estão meio que ali na parte marginal, e eles são excluídos justamente por questões de costumes. É dito ali que aqui é o único lugar da cidade onde você pode ficar com roupa na parte de cima, mas sem a parte de baixo. É uma questão, acho que, de limitação física, porque eles não têm acesso a todas as áreas da cidade, já que a maioria dos mamíferos são terrestres, e eles são aquáticos. E aí dentro desse local a gente tem a parte que os répteis estão escondidos, porque eles são proibidos dentro de Zootopia. Inclusive é bem curioso, né? Pra poder expandir o universo de Zootopia a gente vai ter que sair da cidade para poder conhecer os arredores e depois voltar para ela. E mais uma vez a Zootopia, ela usa muita ideia do contraste para poder falar sobre essas mudanças, né? Que nem o Gary é uma cobra, que geralmente é um animal que muita gente já olha e fica, putz. Quer dizer, não é só uma cobra, ela é uma víbora extremamente venenosa. É dito que o veneno dele é muito potente e, tipo assim, é um personagem extremamente carismático, que ele é gentil o tempo inteiro, é um personagem bastante otimista. E ele também vai ser responsável por elevar ali as expectativas, né, as esperanças dos protagonistas ao longo do filme, né? Inclusive eu acho muito bonitinho o fato dele pedir permissão pra abraçar, lembrando que o abraço de uma cobra não é algo que você geralmente quer. Mas nesse filme aqui sim, né? Até porque o Gary é muito fofo dentro do filme. E também tem outro ponto, né, que faz o primeiro filme ser muito bom, que é a relação ali entre os dois protagonistas. Sim, eu sei, esse é o momento que os chips entram em euforia, porque esse filme traz muito disso, né? A Disney sabe muito bem o que ela estava fazendo quando ela estava lidando com esses dois. Acho que desde o começo, acho que desde o primeiro filme a gente tem bastante coisa em relação a isso, que é, né, o relacionamento entre a Nick e a Judy, né? Que eles continuam bem legal, eu gosto bastante de como eles se comportam. Sim, eu também faço parte do chip, apesar de eu não ser tão louca assim, de que eles virem um casal, até porque eu já gosto do relacionamento deles, de como eles agem ali, as partes que eles discordam, mas também as partes que eles se completam, né? Afinal de contas, os dois estão sempre se ajudando, isso é uma coisa muito legal. Não vamos negar, o filme foi aquele meme do como dizer que eu gosto de você sem dizer que eu gosto de você. Óbvio, mas não tão óbvio. Eu diria primeiro assim, né? Eu gosto da ideia de trabalhar esse casal, mas ao mesmo tempo eu não queria que eles fossem o foco do filme, tipo, que o romance deles fosse o foco do filme. Mas eu gosto que eles trazem isso, que é uma questão a ser desenvolvida, você trabalhar os sentimentos dos dois, mas também trabalhar a personalidade deles, né? Porque você ainda tem muito a aprender sobre os personagens que estão se desenvolvendo.
E é legal trazer isso até de uma forma mais lenta. Mas tem algumas partes do filme que eu não gostei tanto, assim, que me tiraram um pouco da história. Lembrando que isso não torna o filme ruim, muito menos inassistível. São só apenas alguns pedaços que eu não gostei tanto, assim, da decisão dos produtores. Mas, de novo, isso não torna a história ruim. Mas só porque eu realmente talvez pudesse ter uma outra forma de resolver ali. Uma delas que me incomodou bastante, e me incomodou nas duas vezes que eu fui assistir, é a parte... Ah, tá, lembrando que vai ter spoiler, então se você não quer ouvir esse pedaço, só sai. Mas se você não se importa, salvando. Que é principalmente a parte em que o Nick salva a Judy, tipo, a gente tem um salvamento Nick duplo, né? O Nick salva e depois a Judy salva o Nick. Só que, tipo assim, eles estão relativamente longe um do outro, porque um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo. E aí, do nada, de uma forma que nem eu entendi, tipo, a Judy simplesmente sai lá da sala de controle, ela passa por Deus sabe onde e consegue resgatar o Nick que tava prestes a cair. E o Gary também vai, né? Porque ele também é importante nesses dois fatores. E tipo, ok, né? Espacialidade foi meio pro além. E ao mesmo tempo foi louco, porque essa cena era tratada como um wow, se você tomar essa decisão, a gente vai pro Beleléu. Mas o vilão, né, que é o Paul Bart, ele cai e tá tudo bem. Ele só sai andando assim, pega lá a motoquinha e vai embora. Você não tinha nenhuma início de morte ali. É minha ruim que me acaba nessas situações. Inclusive, o vilão é um ponto que eu colocaria como preocupante, talvez não pro segundo filme, mas pro terceiro, que ainda não tá confirmado, mas muito provavelmente vai acontecer, até porque esse filme tá bem próximo de 1 bilhão. Tanto no primeiro filme quanto no segundo, a gente tem uma reviravolta, né? Um personagem que ele é aliado e ele se torna o vilão real da história, né? E lá no primeiro era a Belware, né? Que é a ovelhinha, e aqui é o Paul Bart, né? Que acho que foi bem mais aliado do que ela. Inclusive, é comentado isso, a gente fala no momento que, o nosso caso anterior teve uma reviravolta. E é tipo, tá ligado? Sou eu. Então, assim, isso pode ser repetitivo também se for acontecer lá no terceiro filme de novo alguma situação. Não sei, mas fica uma pequena preocupação minha. Mas é uma preocupação bem mínima, né? E outra também que me incomodou, mas isso aí passa um paninho grande, que é a parte que eles descobrem, né? O bairro inteiro dos répteis. O negócio era pra estar soterrado. E tipo, ele não tá soterrado, ele tá meio que protegido por uma cúpula. Não dá pra se dizer ao certo, mas tipo assim, tem uma cidade inteira debaixo da neve, que não está inteira debaixo da neve. Tipo, eles andam pelo local como se fosse algo de boas. Mas aí, talvez por questão da história, pra simplificar a situação, você acaba deixando ele mais simples de resolver. Mas de novo, não afeta a história em si. Só mesmo que eu fiquei, acho que isso não seria possível de acontecer. Bom, a princípio é isso. Foi um filme sim, pra mim, executado, sai da linha do que a gente tem visto, do que a Disney tem lançado ultimamente, o que me dá esperanças. Pra quem ficou até o final da sessão sabe que tem uma cena pós-créditos. Sim, nós temos uma previsão para um terceiro e já temos um assunto, né? Já que os répteis, os animais marinhos, né, foram trazidos aqui, sabemos que no terceiro teremos as aves. Talvez trazam outros assuntos também, mas definitivamente as aves serão os principais. O que esperar? Não faço ideia. Nem quanto tempo vai ter. Já que eles estão com esse planejamento, muito provavelmente vai demorar menos do que 9 anos. Pelo menos essa é a minha esperança. Eu não quero esperar mais 9 anos pelo terceiro filme. Mas se deduzir que pelo menos uns 3 a 4 anos sim. Esse é o tempo de produção de um filme dessa escala. Então eu não espero isso para o ano que vem. Aqui vai uma dedução assim, tirada das vozes da minha cabeça. Eu imagino que o terceiro filme ele vai acontecer por causa do segundo. Tipo, se os répteis voltaram para Zootopia, talvez as aves ou elas retornem ou elas apareçam por causa deles. Tipo, já que essa cidade não é só de mamíferos agora, então talvez a gente possa sim abrigar. Ou talvez eles já existam desde sempre, só que na parte de cima, né? Afinal de contas, eles são aves. Vocês podem viver numa sociedade acima das sociedades de Zootopia. Mas é isso que é por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar um like, se inscrever no canal, eu agradeço muito. Esse é meu segundo vídeo. Vocês não têm ideia de como tá sendo desafiador gravar esses vídeos. Mas vamos indo, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E obrigado e até a próxima.